Olá, meus amores, tudo bem com vocês mais uma vez? Estamos aqui em mais uma videoaula nossa e para hoje falarmos sobre geografia. Está aqui embaixo, vocês estão visualizando. Vamos ver o nosso assunto hoje e do que trata a nossa geografia hoje. Material na mão? Então venham. Bem, o nosso assunto fala sobre problemas da cidade e do campo, serviços sociais e cidadania. Acompanhe no livro de vocês, então, a leitura na qual irei realizar. A cidadania está relacionada ao conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem. Isto aqui é cidadania. Podemos dizer que uma pessoa é cidadã quando participa da vida coletiva. A cidadania também está ligada à relação entre a pessoa e o governo, no caso, o Estado. Cidadania é a participação na vida política, econômica e social que nós estamos inseridos, tanto quanto cidade, quanto Estado e quanto país. Então, essa nossa participação como cidadã, eu, cidadã, e vocês, cidadãos, na política, na economia e no social de um país, faz com que eu esteja desempenhando meu papel de cidadã. Essa participação é muito importante porque é através dela que os cidadãos escolhem quem fará parte da administração pública e do governo. Então, a partir do momento que, por exemplo, eu voto, eu vou escolher os meus governantes, eu já estou desempenhando meu papel de cidadã na minha sociedade, na sociedade em que eu estou inserida. A administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do governo que devem satisfazer a necessidade da sociedade. Alguns exemplos dessas necessidades da sociedade são segurança, saúde, educação, cultura. Nós já falamos até sobre isso, né? Essas necessidades que o cidadão tem quando está inserido numa sociedade. Continuando. Os servidores ou funcionários públicos prestam serviços e atendem a população pelo governo. Então, serviço público é o conjunto de atividades e serviços disponíveis para a população, executado pelos servidores públicos e mantidos pelo governo. São aquelas pessoas que passam nos concursos públicos e têm aqueles trabalhos deles fixos, que eles realizam trabalhos, no caso, para o governo, né? Eles são empregados do governo. Quem paga o salário deles, quem emprega eles, é, no caso, o governo. Vamos continuar para a nossa próxima página, a 63. Vamos ver serviços públicos. O serviço prestado pelos funcionários públicos deve obedecer a alguns princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, tem que ser legal, tem que ser uma coisa correta. Impessoalidade, porque eu não posso fazer diferença. Isso é o que é ser um servidor público. É o papel do servidor. Ele não pode fazer discriminação entre pessoas. Moralidade, tem que ser moral, tem que ser uma pessoa justa. Publicidade, porque tudo tem que estar à mostra. O que se faz dentro do governo, por exemplo, não pode ser escondido. Ele tem que ser aberto e mostrado à população. É um dever nosso conhecer o que é que ocorre na política, por exemplo. E eficiência. Tem que ser eficaz. Esses são alguns princípios que os serviços públicos dentro dos serviços públicos, devem seguir. Aí nós temos aí um quadrinho que mostra como é todos esses princípios, né? O que é que eles compreendem. Legalidade. Significa que tudo que os funcionários públicos fizerem deve estar previsto em lei.
Ou seja, eles não podem fazer algo que não esteja escrito em alguma lei. Então, ele só pode fazer aquilo que está na lei, o que é legal, o que é correto. Impessoalidade. Se refere ao fato de que o funcionário público deve prestar um serviço de mesma forma para todas as pessoas. Foi aquilo que eu disse, não pode ter discriminação. Não deve existir diferença no atendimento às pessoas. Eu tenho que tratar todos por igualdade. Isso é uma obrigação do funcionário público. Moralidade. Quer dizer que o serviço que um funcionário público presta deve ser ético, deve ser moral, deve ser correto. Eu tenho que fazer tudo corretamente, sem traçar caminhos, por exemplo, errados. Por exemplo, roubar. Então, o funcionário público que trabalha no setor que administra o dinheiro público, ele tem que ser correto. Ele não pode desviar dinheiro, que infelizmente é uma realidade dura no nosso país, principalmente por aqueles que nos governam. Publicidade é a obrigatoriedade de divulgar os atos administrativos do governo. Isso é importante para que toda a população tenha conhecimento do que o governo e que o próprio povo elegeu está fazendo. Foi aquilo que eu disse. A gente tem que saber o que o governo está fazendo com o nosso dinheiro. Porque o dinheiro público, o dinheiro que vai para o governo, é o dinheiro que nós pagamos dos nossos impostos. Então, eles administram isso. Então, é por isso que tem que ser tudo transparente. E a gente tem que saber o que está se fazendo, sim. Eficiência. O Estado deve prestar seus serviços com a maior eficiência possível. A eficiência requer que o poder público se utilize com os novos processos tecnológicos, de modo que a execução seja mais proveitosa com o menor custo. A gente teve aí um problema seríssimo no governo de vários estados do Brasil, com a questão de compras indevidas de alguns aparelhos, né, por conta dessa pandemia que está ocorrendo. E aí, infelizmente, tem pessoas erradas, pessoas que têm um caráter mau, né, aquele caráter que não é o correto, atitudes corretas. E o que aconteceu? Se aproveitaram da situação para ganhar mais dinheiro em cima disso. Então, está sendo investigado, já passou várias reportagens sobre isso, mas isso é uma questão de eficiência. Você tem que adquirir, o governo tem que adquirir, o governo tem que comprar aquilo que é necessário, não passando, né, da quantidade, por exemplo, que não é necessária para não se gastar muito dinheiro. Continuando. Muitas vezes, há problemas porque as pessoas da sociedade nem sempre fiscalizam os atos da administração pública. Então, em muitos casos, acontece o quê? O desvio do dinheiro público. Mau atendimento às pessoas, entre outros. Principalmente aí está a corrupção. Vocês já ouviram falar muito nessa palavra, né? É quando um político se corrompe, seus princípios são corrompidos. Ao invés de ele fazer aquilo que é o correto na sociedade, correto com o representante do povo, ele aí vai tirar benefícios para si próprio e administrar o dinheiro de forma errada. Ao invés de investir no povo, ele guarda para ele próprio. Tá? Para vocês saberem o que é corrupção, que às vezes eu sei que vocês não sabem de algumas palavras. Ok, meus amores. Então, nós vamos ficar por aqui com a leitura do nosso livro e a explicação que Tia deu. E vocês vão assistir agora um vídeo falando um pouquinho dessas questões de alguns fatos, né, dentro da nossa sociedade, alguns problemas que nós temos dentro da nossa sociedade, para adquirir mais conhecimento. Tá? Fiquem aí agora com o vídeo. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu". E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual.
Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse ou exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima. Bem, se assistiram o vídeo, espero que tenham gostado novamente, né? Que eu sempre coloco um vídeo aqui para aumentar nossos conhecimentos e nos trazer mais informações, porque nós temos que estar munidos de informação. Principalmente nós que somos cidadãos, nós temos que ter este conhecimento, é obrigação nossa. Conhecer de como está funcionando o nosso país, economicamente, politicamente, socialmente, em todos os aspectos. Pessoal, vamos ficar por aqui, tá? Um beijo enorme e vocês agora irão ficar com a explicação de tia das atividades lá no nosso grupo. Tchau!